Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vai começando agora mais um vídeo do nosso canal Corrente Gestão Documental Eficiente. E é isso aí, vamos puxar a vinheta. Então pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Nós queremos trazer algumas reflexões a respeito do texto referente à coletânea do segundo Seminário Internacional de Arquivos do Mundo dos Trabalhadores. Em especial, nós queremos tratar a respeito da identificação de tipologias documentais em acervos dos trabalhadores, que foi escrito pelo professor André Porto. Então é isso, espero que gostem do vídeo e vamos lá! O artigo começa com uma referência do dramaturgo e poeta Bertolt Brecht. Ele questiona marcos impagáveis da história e quem são as pessoas por detrás dos grandes nomes e feitos que tinham de fato levado a cabo e executado tais façanhas ou construído tais marcos mundiais. Em seu poema, Bertolt cita: "Nos livros estão o nome dos reis." Foram os reis que arrastaram os blocos de pedra? O poema toma sentido nos dois últimos versos, em que o poeta cita histórias de mais, perguntas de menos. Seguindo essa linha de pensamento, nós temos o documento que é um transmissor de informação. Tradicionalmente, o documento é definido como informação associada a um suporte material. Isso significa que qualquer objeto material, com ou sem informação escrita, pode ser considerado documento, desde que transmita informações. No exemplo relatado no artigo, é possível identificar informações próximas do veículo e também sobre sua representação fotográfica, ou seja, como considerar as informações do veículo e sua representação fotográfica em documentos de arquivo. Isso admite-se pela própria noção de arquivo, que é bem mais ampla que a noção de documento. O arquivo, mesmo depois de cumprir a sua finalidade, é guardado a fim de provar a existência da atividade ao qual foi criado, identificando qual o desejo administrativo que o produziu. No exemplo, o veículo e sua representação fotográfica passam informações diferentes em relação ao povo local de Buenos Aires e à visão do turista. Com isso, o veículo não pode ser considerado documento de arquivo, pois requer de atributos de provas, ou seja, não está registrado como motivos da Municipal de Buenos Aires. Assim, deve-se distinguir o que é documento de coleção e o que é documento de arquivo. A coleção tem a ver com o seu próprio conteúdo. O documento de arquivo está ligado à organização cronológica ou numérica dos documentos que comprovam a existência da vontade administrativa ao qual foi criado. Se o documento não respeita essa ordem, ele pode perder o vínculo administrativo e então se transforma em documento de coleção e não um documento de arquivo. Então, pessoal, passando aí para o nosso segundo tópico, nós vamos falar agora a respeito dos acervos dos movimentos sociais. E como já foi dito na primeira parte dessa apresentação, os documentos, eles surgem para servir como um registro de uma atividade. Então, é importante nós ressaltarmos que os atos praticados pelos trabalhadores e pelos movimentos sociais, eles não só servem para causar mudanças na sociedade, transformações na sociedade, como eles também geram registros. E é isso aí, vamos continuar. Inicialmente, gostaríamos de expor um fragmento da citação de Lopes, que foi mencionada no texto. Os critérios adotados como socialmente válidos privilegiam os testemunhos dos grupos dominantes, dentro da construção ideológica que promovem da sociedade. Os vestígios da atuação de outros sujeitos históricos são apagados, sendo-lhes recusado o direito ao próprio passado e, consequentemente, à própria cidadania. Esse trecho, ao expressar uma obscura realidade a respeito da falta de representação das minorias nas fontes documentais, destaca a necessidade de uma mudança nas metodologias das entidades que produzem arquivos, a fim de garantir uma maior transparência desses registros
e também de fornecer uma maior visibilidade às inúmeras visões da história, garantindo que os cidadãos possam ter acesso à cidadania, à informação e à memória. Dito isto, ao prosseguir no texto, vemos a importância dos arquivos privados para a história e a necessidade da intervenção do Estado na preservação, organização e acesso a essa documentação. O autor traz então o exemplo dos agrupamentos políticos partidários clandestinos do período da ditadura. Os participantes desses agrupamentos e movimentos sociais são figuras importantes, pois retratam outra parte da história, recuperando então a memória de outros atores que foram calados no período em questão. A grande problemática que nós podemos encontrar nessa documentação produzida por esses agrupamentos e movimentos é a falta de uma regulamentação, né, uma padronização, uma formalidade, e também a falta de uma gestão documental. Dessa forma, há uma certa dificuldade em controlar o que pode ser avaliado como documentos da área meio e aqueles que podem ser avaliados como documentos da área fim. Então, vejamos o exemplo exposto pelo autor. Nós temos aqui as resoluções da plenária nacional e um convite, né, de um evento. Podemos ver que esses dois, eles são do fundo da Central Única dos Trabalhadores. Porém, quando nós olhamos eles individualmente, nós não conseguimos compreender, ter absoluta certeza da titularidade desses documentos. Ou porque eles foram considerados importantes, né, para serem guardados por seus titulares. Sendo assim, o autor ele traz uma série de questionamentos, né, como o convite. Será que ele foi preservado como registro de um evento realizado? Ou ele seria uma amostra de um relatório de prestação de contas das despesas gastas, né, com a confecção dos convites? E esse caderno manuscrito, será que ele é um documento final ou é apenas um rascunho? Então, surgem essas dúvidas, né, porque nós não temos absoluta certeza das informações quando nós olhamos os documentos assim, de forma mais individual. Outra parte que nós achamos muito interessante trazer para vocês é a tirinha que foi usada, né, do Laerte, e reflete bem aí a questão do que foi exposto a respeito do manuscrito. E é isso, muito obrigada. Para nos aprofundar no assunto, é preciso entendermos a sua origem, que no caso da diplomática, ela surgiu em 1681 por Jean Mabillon e teve sua origem relacionada à identificação e averiguação da autenticidade de documentos, que no caso eram os medievais, e era referente à comprovação de posses de terra e de títulos de nobreza. E na diplomática é realizada uma análise exaustiva das características externas dos documentos e dos modos de escritas. Com o passar dos anos, a disciplina ganhou importância no trabalho arquivístico, já que permite trazer, através de um meio específico, as características básicas e essenciais dos documentos. Pelo estudo diplomático, podemos fazer uma melhor identificação do que cada documento é, definindo-o mais formalmente. E ela não está só no uso arquivístico, mas sim em um campo muito mais amplo. E qual seria a maneira de diferenciar essas duas disciplinas? De um lado, temos a diplomática tentando individualizar cada documento, enquanto a arquivologia busca a inclusão de cada documento em conjuntos mais extensos, qualificados pelas atividades que os produzem. E são justamente esses aspectos que as diferenciam, mas ao mesmo tempo as tornam almas gêmeas. Há diferentes modelos de propostas para fazer uma análise diplomática, com maior ou menor destaque para os pontos formais do processo. No momento em que trabalhamos com documentos familiares, a análise diplomática pode ser um exercício repetitivo, porém, os emissores nem sempre obedecem às características definidas em um nível formal, dependendo do documento e da situação de produção dele. A análise diplomática cabe bastante no universo dos documentos relacionados aos movimentos sociais e de trabalhadores em função de caráter simples. Um título poderá representar espécies diferentes, o que exigirá um padrão terminológico na organização do acervo.
O texto é apresentado um exemplo do projeto Memória da Censura no Sistema Brasileiro, de 1964 a 1988, onde é anexado fundos diferentes, lembrando que em todos os casos de análise diplomática será a mesma, visto que ela se refere ao documento separado, já que para a organização arquivística será necessário, além de ser feita a identificação do documento, entender o enredo dele, de relações internas decorrentes das funções do produtor. Agora vamos falar sobre a tipologia. Ainda seguindo o exemplo citado anteriormente, surge no texto a tipologia documental responsável por permitir a compreensão da espécie documental identificada pela diplomática dentro da organicidade do arquivo. A junção da espécie com a função de uso para o titular do arquivo é responsável por definir o tipo documental, o que significa, para o exemplo em questão, a existência de 4 tipos distintos. Uma possibilidade bastante comum em organizações sem padronização normativa, quanto à produção e trâmite documental, é a diversidade de funções documentais que ocorrem na mesma espécie documental. Logo, para o mesmo titular arquivístico, pode haver diferentes documentos da mesma espécie, porém ligados a funções diferentes. No exemplo dos periódicos, o significado arquivístico indica o uso feito pelo titular do fundo como a prova da realização de determinadas atividades, a despeito da analogia diplomática dos documentos. E, tendo entendimento desse significado, e a correspondente execução dele num plano de classificação, é possível partir da análise tipológica. E para realizá-la, é fundamental entender como um conjunto documental específico ocorre em determinados arquivos, tendo cuidado em identificar os diferentes usos da mesma informação, que pode ocorrer em múltiplos documentos. Também se faz necessário observar possíveis ressignificações possíveis de acontecer quando um documento muda fisicamente de titular arquivístico, geralmente por acumulação. A tipologia documental é responsável por estabelecer a ligação do documento diplomático com a função do titular arquivístico. A falta da análise tipológica coloca em risco a compreensão do correto significado dos documentos. Então, pessoal, foi isso. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever aí no nosso canal e deixar o seu comentário. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.